técnico. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Hoje vou dar novamente a palestra, porque o irmão João hoje não vai conseguir vir. Antes de a gente iniciar a palestra, acho que a Andréia já deu todos os recadinhos, né? Eu só vou reafirmar aqui o Dia das Crianças, até que a gente agora está ao vivo, né? Que vai ser então no dia 12, na terça-feira. Quero agradecer as pessoas que já nos trouxeram brinquedos, transferiram dinheiro, né? Vai ser bem bonito, a gente vai fazer cachorro quente para as crianças, vai ter uns brinquedinhos de pula-pula e um escorregadorzinho, refrigerante e tudo que a gente puder levar, né? Para auxiliar aquela comunidade no Dia das Crianças. A vida já é tão sofrida para eles, né? Então é uma bênção a gente fazer então esse momentinho bom. E que pese que não são brinquedos. Como é que é? Qual horário que vai acontecer? Vai acontecer no período da tarde. Não, da manhã. 10 horas da manhã. É que a gente assim não está levando muitas pessoas em virtude do Covid, assim já fica muita aglomeração, mas vai ser às 10 da manhã e a gente vai fazer videozinhos, fotos, né, para que todo mundo acompanhe, talvez até online, assim, né? Ao vivo, de repente a gente faz uma live, né, para as pessoas acompanharem, até em virtude do Covid a gente não pode ir em quantidade de pessoas, porque lá já tem uma quantidade de pessoas, né? E a dona Sila, ela é bem doentinha, né? Então, assim, a gente cuida bastante dela, porque ela é o nosso elo lá no morro, né? Então, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus, a nosso Mestre Jesus, seu irmão mais próximo, para que Ele acolha os nossos pedidos, para que Ele ouça as nossas orações, pois ainda estamos aqui neste planeta, onde necessitamos e muito do mundo espiritual, em que pese muitas pessoas não entenderem desta forma. A nossa caminhada evolutiva é material, mas também espiritual, onde a gente pega a força e o conforto e a paz para seguirmos nas provas, nos desafios, nas dores e sofrimentos. É para o alto que devemos olhar quando precisamos de auxílio. Que assim seja. Que assim seja. Glória a Deus. Então, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre eutanásia. O que é eutanásia? Eu é de boa, tanásia é morte. Eutanásia quer dizer uma boa morte. É o significado da palavra. É um tema polêmico? É. Por que polêmico? Porque tem países que hoje estão praticando a eutanásia. O Brasil não aderiu a esta lei de eutanásia, certo? Aqui no Brasil é proibido, é crime inclusive praticar a eutanásia. Mas a gente tem a Alemanha, quero ver, eu coloquei aqui todos os países que tem muitos países que tem, aqui na nossa parte, aqui na América do Sul, Colômbia, tá? Se eu não me engano, Espanha e vários outros, que assim que eu achar aqui nesse monte de coisas que eu escrevi aqui, eu vou passar para vocês. E o que o Espiritismo diz? Porque a gente vai falar eutanásia na visão espírita. Porque se for analisar pela visão material, todo mundo aqui vai ser a favor. Porque o que é eutanásia? É uma boa morte. Geralmente as pessoas que já estão em estado terminal, prontos para morrer, ou não, né? Depende da programação espiritual de cada um, elas resolvem dar fim à sua vida, através ou de uma injeção letal ou outro tipo de medicamento que põe por fim a vida. Para quê? Para evitar sofrimento. Então esta é a eutanásia. O Espiritismo, ele não é contra e nem a favor. Por que ele não é? Ele é a favor da vida, ponto final. Mas ele também é a favor do livre-arbítrio, que é a escolha. Cada um tem a sua escolha. Se eu escolher assim fazer a eutanásia, eu com certeza terei as consequências
posteriormente, em outra vida, da minha decisão. Mas é um livre-arbítrio que é um dos princípios fundamentais da doutrina, que é uma lei universal divina. Todos nós viemos com o livre-arbítrio. A doutrina espírita é contra o aborto? Não pode dizer contra ou a favor, porque a partir do momento que eu falar que eu sou contra o aborto, se estiver uma pessoa aqui nesta sala que fez o aborto, então eu vou condenar ela eternamente porque ela fez o aborto, porque eu sou contra. Ela optou, através do livre-arbítrio dela, a pôr fim a um feto que já estava ali ligado, e a gente sabe que o espírito já está ligado já da partir da fecundação. Quando há o óvulo e o espermatozoide, já existe um espírito ligado ali. A partir do momento que eu faço um aborto, eu estou praticando um homicídio. Certo? Então, a doutrina espírita sempre é a favor da vida. E aí nós vamos então adentrar por que a eutanásia, quando a gente olha só pelo lado material, até faz sentido. Mas se a gente entender que aquela pessoa que está ali num processo de morte, porque a morte ela vem num processo de dor, de sofrimento, né, de auxílio, porque há muito auxílio nesse processo. Como eu falei na oração, ninguém está sozinho. É neste processo que muitas coisas se resolvem. É nesse processo da morte. Por isso que muitas pessoas que têm uma morte abrupta, no caso um acidente de trânsito, ficam mais perdidos do que aquela pessoa que adoece e então, no decorrer da doença, vai falindo os órgãos até chegar ao óbito. Que o óbito nada mais é do que o desligar daquele espírito do corpo material, que é uma continuação da vida. Então, não existe morte também para o espiritismo. Então, de forma geral, existe a eutanásia, que é uma boa morte, que é uma escolha, mesmo que aquela pessoa ainda não está em tempo de morrer, porque quando ela estiver em tempo de morrer, vai cessar todos os órgãos. Então, ela opta em fazer a eutanásia. Pode ser feito a eutanásia, um suicídio assistido, no caso, a própria pessoa que faz a intervenção. Então, ela tem o auxílio de uma pessoa que manipula os medicamentos, geralmente pessoas que são tetraplégicas, né, não teriam como, né? Então, eles solicitam que alguém faça, então, a manipulação de algo e eles botam na boca e a pessoa mesmo bebe. Ou com um canudinho, alguma coisa assim. Então, é uma morte assistida, é um suicídio assistido. E a outra pessoa fica ali e tá tudo certo. A eutanásia já é algo que alguém tem que fazer, um terceiro tem que fazer. No caso, tá ligada nos aparelhos, desliga o aparelho, certo? Nem sempre a pessoa que está ali acamada dá uma autorização. Às vezes são os familiares, porque ela estaria às vezes em coma. E tem a distanásia, que a distanásia nada mais é do que um prolongamento. A pessoa já está com morte cerebral ou já está desligada do corpo e a família pegada mantém aquela pessoa. Vai mantendo a pessoa através de aparelho, através de injeções, de adrenalinas e por aí, para manter aquele ser que já chegou no fim. A doutrina espírita, ela é pela eutanásia. O que é isso? É a morte natural. Chegou num momento da vida da pessoa, ela já está num momento que não tem mais retrocesso à doença, porque primeiro é a vida. Se há esperança, vão atrás da ciência. Chegou um momento que a ciência e os médicos desenganaram. Olha, essa paciente não tem mais, leva para casa para morrer. Ortotanásia. Levou para casa e deixou o processo natural levar aquela pessoa, que é o que a doutrina espírita mais se identifica. Porque ninguém aqui sabe o real momento da morte dessa pessoa. Só Deus sabe isso. Às vezes 1 minuto, 10 minutos, um dia, uma semana vão fazer muita diferença no processo de desencarnação dessa pessoa. Então a gente tem esses 3 tipos, né? A eutanásia,
distanásia e a ortotanásia, certo? Que é a ortotanásia, que nada mais é do que morrer na hora certa. Na hora certa vai haver o desencarne. Tem doentes que evitam quimioterapia, né? Que não querem usar o acesso lá para comer, né? Que não querem usar respirador. Meu pai foi um desses, ele não quis nada. Nada. Ele ficou em casa e morreu como ele tinha que morrer. Ele não foi para o hospital, não colocou, já não tinha mais como comer pela boca, ele não quis colocar. Chega um período, como os órgãos vão baixando, ele não tinha mais como colocar e foi o processo dele sem ir para o hospital e morreu em casa. Ele escolheu. Né? A gente poderia ter intervido, feito a distanásia, no caso, levado ele para o hospital, colocado em aparelho, colocado comida venosa, né? E por aí afora, e ter prolongado o sofrimento dele. Mas esse não é o caso. Né? E a ortotanásia é a morte natural. Quando você chegar num momento da sua vida que todos os médicos já falaram, não tem mais o que fazer. Isso a gente corre muito, né? Leva para casa para morrer, não falam isso? Então, e também dá uma condição de humanidade para aquela pessoa, né? Cuidado, carinho, né? Aquela hora no final da vida é o que mais a gente, aquele espírito vai levar é isso, aquele carinho, aquele conforto, saber que é amado, saber que não está sozinho, aplicar os medicamentos para evitar um pouco de dor, quando é possível, né? Uma morfina para que a pessoa não sinta dor e aguardar o desencarne daquela pessoa. Porque ninguém sabe, né? O tempo certo. Eu vou contar para você uma historinha de Chico Xavier. Chico auxiliava uma família. Ele ia lá de vez em quando, uma vez por semana, às vezes até mais. Ele ia lá na casa dessa família de um irmão que estava na cama há muito tempo. Ele vegetava. Ele não falava, ele comia tudo pela veia, né? Eu não sei como é que é o nome daquela colocação lá que eles botam na veia, um intravenoso, uma coisa assim. Então ele não, realmente quem olhava aquela pessoa tinha dó. E o Chico ia lá, e a mãe era doente, que era que cuidava dele. E o Chico ia lá, então ele ajudava a dar banho naquele irmão, às vezes até as tarefas domésticas ele auxiliava naquela casa. Um dia ele estava lá, chegou uns amigos daquela família, junto com um médico que auxiliava aquele serzinho que estava ali praticamente vegetando, moribundo, né, que eles falam. E quando ele chegou lá e viu aquela condição, ele perguntou a Chico, mas Chico, não é uma questão de humanidade fazer eutanásia numa pessoa dessa? Ela está aí há mais de anos, numa cama, não fala, não interage, não faz nada. Aí o Chico, paciencioso da forma que ele é, ele olhou para aquele médico e ele falou, você está olhando só com os olhos da matéria. Porque o que eu vejo você não vê. Então eu vou te contar. Lá naquela sala lá tem mais de 10 a 20 espíritos esperando o desencarne deste nosso irmão. Esse nosso irmão, numa vida passada, ele foi muito poderoso, muito déspota. E ele contraiu muitos inimigos no decorrer da caminhada dele. E não havia outra forma desse senhor voltar à carne a não ser da forma vegetativa que ele está. Porque senão ele não ia conseguir sobreviver de tamanho tormento que ele ia receber desses espíritos. E te digo mais, ele falou para o médico, alguns deles já desistiram de compaixão de vê-lo daquela forma naquela cama. Outros ainda estão ali. E o tempo que ele leva aqui, que para vocês, com os olhos da matéria, é um tempo perdido de dor e de desgaste, para ele é um conforto. Porque se ele estivesse fora do corpo, eles já estavam ali esperando ele para levar. Para escravizá-lo, para machucá-lo, para fazer atrocidades com esse irmão que está aqui. Então isso é um presente de Deus. Isto é um presente de Deus. Então, muitas doenças, muitas alienações é um presente. Porque no decorrer do tempo que esse espírito estava ali dormindo,
né, alienado, não tinha contato com o mundo externo, não se manifestava, ele teve paz. E muitos espíritos que estavam ali para se vingar tiveram compaixão daquele moribundo e desistiram porque tamanho sofrimento que era infligido a ele. Outros ainda não desistiram de assistir. Estão ali fora aguardando. E esta mãe complacente, doente, sabe da realidade. E ela está aqui para quanto mais preservar esse espírito, quanto mais ele ficar nesse corpo, mais ele vai aprender, mais ele vai ser poupado de algumas coisas. É um presente de Deus. E a gente não vê por esse lado, né? Muitas vezes a gente quer fazer eutanásia, porque às vezes a gente, muitas pessoas elas falam assim, eu quero fazer eutanásia por humanidade, por compaixão, porque essa pessoa sofre demais, aí vamos tirar a vida dela, porque tem essa ideia materialista que acabou a vida, acabou tudo, né? Não sabe ela que os sofrimentos físicos não são nada perto dos sofrimentos morais. Porque o espírito abandona o corpo físico, volta para o espiritual sem o corpo físico, ou seja, não pode ter dor física, mas a dor dele é muito maior, porque a dor moral não existe remédio. A própria consciência fica te cobrando o tempo inteiro. E aí muitos que querem, parentes e pessoas que estão próximos, que têm que cuidar daquela pessoa, e às vezes eles falam assim, por Deus, vamos fazer eutanásia. Mas às vezes é por puro egoísmo. Porque não querem auxiliar, porque dizem que não tem tempo, porque dizem que é muito desgastoso, porque por aí afora, puro egoísmo. E daí é contrassenso. Eu quero fazer eutanásia da boca para fora para aliviar a dor do meu ente querido, mas lá no fundo a eutanásia é para se livrar de algo que está estrofando. E não vamos ser hipócritas que muitas pessoas pensam assim. Muito poucas pessoas realmente se dedicam, porque o dinheiro que essas pessoas ganham não é o dinheiro da terra, é o dinheiro do céu. E o que é o dinheiro do céu? É o afeto, é o amor, é a evolução que cada um pode ter. Porque quando eu sair daqui com o dinheiro no bolso, na conta, cheio de bens, esse dinheiro não compra nada lá no céu. Não compra nada. E aí, o que eu faço? Sou rica, mas nunca olhei para um ente querido. Sou rica, mas nunca fiz uma caridade. Sou rica, que se lixe o resto do mundo, mas eu estou bem aqui na minha casa e minha família está confortável. Ok, esse pouquinho tempo, esse ínfimo pouquinho de tempo que você passou aqui na Terra, está tudo certo. Mas você vai desencarnar. E aí? O que fizestes de bom? O que fizestes com os dons e com o dinheiro que Deus te deu? Porque Deus põe e Deus dispõe. Daí na próxima vida, a pessoa vem miserável, ninguém olha por ela e ela reclama. Não tem um amigo, não tem ninguém. Mas por que isso acontece comigo? Então a gente tem que ter realmente compaixão das pessoas que às vezes vêm à nossa vida para serem auxiliadas. E que precisam de alguém que auxilie aquela pessoa. Que dê amor, que dê afeto. Vocês já ouviram falar no nosso lar tem. Deixa eu ver aqui que eu vou dizer onde certinho que está, no que livro. É um tratamento que eles fazem no espiritual de passes magnéticos, de pessoas que têm o pensamento muito viciado em alguma coisa, sabe aquela ideia, aquela monoideia? Então essas pessoas acabam desencarnando e eles acabam levando para esses locais de passes magnéticos, que são câmeras retificadoras que eles falam. Então essas pessoas ficam lá passando passe
passando amor, passando afeto a essas pessoas que estão lá. Às vezes não tem nenhum vínculo parentesco com essa pessoa, mas o amor que essas pessoas emanam de suas almas, independente da condição, porque somos todos irmãos, eles passam passes magnéticos nessas pessoas, até, entre aspas, elas ressuscitarem para a vida. Até elas entenderem, porque eles dormem, até eles entenderem que eles morreram. E essas pessoas fazem isso por nada, por o amor que elas têm à humanidade. E nós, às vezes, 10 anos, 5 anos, 4 anos, 1 ano, que a gente tem que cuidar do ente querido da gente que está acamado, a gente reclama. A gente diz, mas eu não posso fazer mais nada, porque eu não posso trabalhar, porque eu tenho que estar 24 horas, ou quem não está 24 horas, ou quem tem condições, porque eu tenho que pagar fortunas para um cuidador. Pensem nisso. Como diz Jesus, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. E esse tesouro é o afeto, é o amor, é a dedicação, é a caridade, é a indulgência. Essa é a verdadeira moeda, não o ouro de Mamon. Este é que fica. Este às vezes traz desgraça para as famílias. Esse aprisiona o espírito aqui, que não consegue ir embora porque é muito materializado, porque é meu dinheiro, minhas coisas, minha família, minha mulher. Chico Xavier, houve um caso de uma moça bem conhecida que foi em Nova Jersey, e essa moça ela estava há muitos anos já também ligada num aparelho de respiração. Só que ela não havia morte, gente, não houve morte cerebral, ela estava viva, mas ela estava só através de um aparelho de respiração. E aí foi então feita uma pesquisa, a mãe pediu ao Tribunal de Nova Jersey uma autorização para fazer eutanásia. E ela conseguiu essa autorização. Mas antes ouviram, né, um médico que disse que não, que naquela condição seria interessante, porque não havia reversão e papapá, né? E aí pediram a opinião do Chico Xavier. E aí Chico Xavier falou assim: meu Deus, eu estou perdida nas minhas folhas aqui. Vamos lá, tanta folha. Na opinião de Chico Xavier, não se devem retirar os aparelhos. E ele disse assim: temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, 28, que trata do assunto, não é o nome eutanásia, porque esse nome não existia na época, mas se aplica. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apresentando-lhes o fim? Ou seja, fazendo a eutanásia. Se eu vou livrá-lo de sofrimentos, eu vou praticar a eutanásia. Aí os espíritos da verdade respondem: quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas daquelas que ele tinha? Então, quantas vezes que a pessoa precisa de uma doença, vai até o fundo do poço, já está desenganado por Deus e por padre e por todos, por médicos, e chega lá, algo acontece que aquela pessoa ressurge das cinzas como a fênix. E toca mais 20, 30 anos da vida. Quem somos nós para contrariar os desígnios de Deus? Chico continua: ainda que haja chegado ao último
extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que haja soado a sua hora derradeira. Ninguém pode afirmar com segurança que chegou a hora dele. A ciência não terá enganado nunca em suas previsões? Quantas vezes que o médico manda para casa, diz que não tem mais o que fazer e a pessoa vive? Ou acontece um milagre, ou a pessoa procura uma ajuda alternativa, um centro espírita, uma cirurgia espiritual, uma curandeira, ou índios que dão chás e a pessoa acaba ressurgindo novamente, mesmo com laudo de desenganado pelos médicos. Trata-se do caso de uma jovem que eu estava falando para vocês em Nova Jersey, que ela ganhou autorização. Ela ganhou autorização para fazer eutanásia. E realmente desligar os aparelhos. Por incrível que pareça, ela não morreu. Os pulmões dela começaram a trabalhar e ela começou a respirar. Só que ela não saiu da condição de moribunda. E ela foi então transferida para uma clínica particular, onde ela ficou lá por mais 9 anos. Continuou comendo através da sonda, né, numa cama, e se fosse realmente para ela ter partido, se tivesse desligado os aparelhos, ela teria partido, mas a espiritualidade sabia que ela precisava ficar mais aquele tempo, gente. Existe um livro, Sexo e Destino, que tem um caso de uma menina, que é lindo esse livro, um caso de uma menina que ela acaba atravessando a rua depois de várias coisas que aconteceram com ela com o pai dela, que o pai dela gostava dela e várias outras coisas, e ela acabou se machucando de uma forma que ela também ficou em coma. Só que ela tinha um obsessor, e esse obsessor é terreno, e quando aconteceu isso, porque ele planejou esse destino para ela, o obsessor dela, quando aconteceu isso, que ela foi para o hospital, no mundo espiritual, esse obsessor falou, meu Deus, mas eu matei ela, e agora? Ele sentia falta, ele amava ela e não se deu conta. Não se deu conta que ele amava ela. Que ele estava ali do lado dela, mas ele amava ela. Ele queria o irmão dela, mas ao mesmo tempo ele não queria. Pois ele mesmo, juntamente com a equipe espiritual, porque precisava fazer uns ajustes com essa menina. Ela precisava perdoar o pai, precisava vir outras pessoas, às vezes, para ver aquela pessoa que está ali, né? Quantas pessoas que esperam tal fulano chegar para depois morrer, né? E fora toda a equipe espiritual que precisava fazer uns ajustes com essa menina, o próprio obsessor, através do passe magnético, ficou ali na cabeceira da cama, passando fluido para ela não morrer. Porque ele sabia que se ela morresse daquela forma, ela ia se perder, ia se atordoar pelo umbral da vida. Ela precisava fazer alguns reajustes. E às vezes isso é em questão de minutos, segundos, 1 dia, 2 dias. E o que a gente faz? Que Deus leve. A gente pede para Deus levar. Olha que pretensão é nossa. Quem disse que Deus vai ouvir nós? É no momento que a pessoa tem que desencarnar. Nós só olhamos com os olhos da matéria. Quanto mais aquela pessoa fica, mais tempo tem de fazer várias organizações por trás, que a gente não vê. E a gente fica pedindo que Deus leve o meu ente querido. Não, a gente tem que pedir que seja feita a tua vontade, no tempo certo, na hora certa, para que aquela pessoa que está ali não tenha problemas depois que por causa de alguns minutos na matéria, acabou desgraçando a vida dela. Lembrem-se que a gente tem um livre-arbítrio e que a doutrina nada condena. Só que esse livre-arbítrio pode ser, conforme as nossas escolhas, uma graça ou a derrocada. Mas mesmo que for a nossa derrocada, a gente vai ter outras oportunidades, porque a gente só aprende fazendo, passando pela situação. Então Deus permite tudo para nós. Ele é infinito no perdão. Por Deus ser infinito, nós não temos a pretensão de querer pedir perdão para Deus, porque nós nem ofendemos a Deus. Eu vou pedir perdão para quem eu nunca ofendi? Qual é a pretensão de eu pedir perdão a Deus? Eu não preciso pedir perdão.
Porque Ele não se ofende conosco. Ele é infinito. Ele dá a nós o livre-arbítrio para tomarmos as decisões que desejarmos, sabendo que teremos que responder pelas nossas decisões. Nós respondemos pelas nossas decisões. Se fizermos uma decisão errada, como eu falei no início para vocês, um aborto, uma eutanásia ou coisa qualquer, não estamos nós aqui para julgar, porque a própria pessoa se julga. É este o processo, não é Deus te condenando. Você não vai sair do corpo físico e vai lá, ele vai estar sentado num trono e ditando para você o que você fez e o que você não fez e te julgando. Alguma vez, se alguém achar na Bíblia Deus julgando, Jesus julgando alguém, ou quando alguém fez algum erro, ele chegar lá e falar assim, mas o que tu fizesse lá, não sei o que, nunca. Ele vai sempre dizer assim, bondoso e misericordioso, vá e não peques mais. Ele não vai apontar para trás o que a pessoa fez. Para ele não interessa o que a pessoa fez. É o que eu vou fazer daqui para frente. Eu decidi hoje, é daqui para frente. O que eu já fiz, já fiz. Uma multidão de bondade anula toda a maldade que a gente já fez. Então, que a gente possa procurar ser bom daqui para frente. E não se culpar do passado. Porque quando eu olho para trás, é lá que eu estou. Já passou meu horário. Então, se vocês quiserem, né, dar uma olhadinha, né? Tem alguns exemplos de filmes de eutanásia, né? E que se a gente olhar, e tem filmes, aquele Mar Adentro, não sei se alguém já viu o Mar Adentro, de um moço que ele dá uma... Ele mergulha numa praia e acaba ficando tetraplégico e ele luta no tribunal até o fim do direito da vida dele. Ele conseguiu realmente eutanásia. Nem foi eutanásia, ele conseguiu suicídio assistido, porque ele realmente tomou o próprio veneno, né, para se matar. E se tu for olhar por esse ponto de vista, tem pessoas que assistiram o filme, viram a condição dele, era um cara inteligente, se eu não me engano, ele era um poeta e o cara era demais. E de repente ele ficou inválido naquela cadeira. Quantas pessoas torceram para que ele conseguisse na justiça o direito de se suicidar? Porque olharam só com os olhos da matéria. Menina do lago também. Hã? Menina do lago também. É, a menina de ouro também. E também tem aquele que eu amei. Esse eu não queria que ele falasse, né? Como eu era antes de você. Eita, que esse todo mundo viu, né? Gente, esse filme eu vi umas 3 vezes, eu chorei as 3 vezes, porque ele também cometeu o suicídio, né? Ele fez eutanásia, né? Só que ele se apaixonou pela menina, e a menina ia cuidar dele pro resto da vida, né? E ele cometeu também através do livre-arbítrio, né? E nesse filme aí a maioria das pessoas eram contra a eutanásia, porque houve um romance, né? Então tem vários filmes aí que falam sobre isso. Eu tinha bastante coisa para falar, bastante, mas eu sei como é que é muito pouco tempo, 30 minutinhos, né? E eu digo assim, ó, diga sim à vida. Diga sim à vida. E se for preciso, faça a eutanásia. Certo? Os médicos vão saber se tem ou não que desligar o aparelho. Porque vai chegar um momento que aquela pessoa não tem mais vida. Né? Uma morte cerebral. Mesmo que não queiramos, eles desligam. Existe uma lei para isso. Houve a morte cerebral, não se ocupa um espaço, uma vaga de alguém que precisa. Mas enquanto que o coração bater e que a pessoa está viva, mantenha assim. Por mais que para vocês é sofrimento, não sabemos tudo o que está sendo resolvido para aquela pessoa durante esse tempo. Eu tinha até uma historinha bem legal para contar para vocês, que era muito linda, mas eu não posso mais, porque eu já estou Reza e serve e conta. Depois eu vou contar no estudo, Então a gente tem que ver, a gente tem que aprender a dar valor às coisas pequenas, aos minutos, aos segundos, dar valor ao tempo que a gente pode dar afeto às pessoas que a gente ama, não deixar para que
para a próxima vida, ou deixar para daqui a pouco, porque às vezes daqui a pouco não chega. E Jesus sempre falou, reconcilia-te com os teus durante a caminhada. Não percam essa oportunidade, gente. Depois que estiver lá no espiritual, vão se arrepender amargamente. Até ter uma nova oportunidade de reencarnação com essa pessoa, pode passar 1000 anos. E você fica atrelada àquele ser para evoluir, subir um patamar, mudar de mundo, sair do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, quiçá para o mundo feliz. E às vezes aquela pessoa que você tem a rusga está lá ainda na prova e expiação, e aí? Ela não faz muita questão não de voltar contigo. Faz, e aí? Então reconcilie-te com os teus enquanto estás na caminhada, faça todo o esforço possível da tua parte. Se a outra pessoa não quiser, você não tem o que fazer. Vamos cuidar dos nossos entes queridos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não é eutanásia. Então vamos fazer oração. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Deixa eu apagar aqui na